Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá e São Carlo Acutis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Pedro, sou missionário da Rede de Missão Campus Fidei, tenho 29 anos, sou casado desde 2021 com a Letícia e pai de 2 filhos, o André, de 3 anos, e a Ana, que tem 5 meses. E venho falar hoje sobre o sacramento da confirmação, especialmente nessa primeira parte, o sacramento da confirmação na economia da salvação. Antes de entrar propriamente no sacramento da confirmação, é importante fazer só um breve apanhado sobre os sacramentos no geral, onde que ele está colocado, especificamente o sacramento da confirmação. E ele é um dos 3 sacramentos da iniciação cristã, nesse curso sobre os 3 sacramentos da iniciação cristã. A gente tem primeiramente o batismo, confirmação e a Eucaristia. Então hoje eu vou falar desse segundo, que é o sacramento da confirmação. E sempre que a gente fala de qualquer aspecto da nossa fé católica, é importante a gente não tratar o assunto puramente pelo aspecto técnico. Eu gosto sempre de começar falando sobre a graça de Deus em qualquer assunto, seja de catequese ou de teologia mais propriamente dito. Os sacramentos, a gente tem aquele conceito de ser um sinal visível de uma realidade invisível. Mas além disso, é importante a gente ter em mente que nos sacramentos a gente tem um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então não só tratar como o manual, o catecismo, a Bíblia explica, mas também ter esse encontro pessoal, de cada um de nós, que a partir de mim, mas de todos que me ouvem, esse encontro pessoal com Jesus. O catecismo, inclusive, ele tem um parágrafo bem interessante, que é o 1212, que eu vou pedir licença para ler brevemente. O catecismo diz o seguinte: por efeito destes sacramentos da iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Eu acho bem interessante esse termo que o catecismo usa de saborear cada vez mais esses tesouros da nossa tradição católica. Porque tem um exemplo que eu gosto bastante de usar também, que é o seguinte: quando a gente vai estudar sobre um bolo de chocolate, não basta a gente falar ele tem tantos centímetros de altura, o diâmetro, o raio, os ingredientes que foram utilizados foram X, Y, Z, chocolate em pó é de tal marca, ele fica tanto tempo no forno, ele sai, o sabor dele é adocicado, é leve, é perfumado. Bem, tudo isso é realmente de fato importante a gente entender se a gente fosse estudar nesse exemplo hipotético um bolo de chocolate. Mas mais importante do que isso é comer o bolo, é saborear o bolo de chocolate. Então, para falar sobre o sacramento da confirmação, nada melhor do que ver uma missa onde ocorre a confirmação, ou participar, a gente mesmo um dia receber, e, enfim, viver essa realidade, ter esse encontro pessoal com Jesus. É esse o adendo inicial que eu faço, para a gente não tratar puramente os sacramentos com esse aspecto técnico, e sim pela realidade da graça de Deus, que tem que estar sempre presente. E aí sim, partindo para um aspecto talvez um pouco mais técnico, mas que eu vou recorrer bastante ao livro dos Atos dos Apóstolos, a gente tem o sacramento da confirmação na economia da salvação. Os Atos dos Apóstolos, em vários trechos, ele vai explicar, a gente consegue explicar, utilizar para explicar o que é esse sacramento da confirmação na economia da salvação. O primeiro trecho que eu também vou fazer uma breve leitura é no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, especificamente dos versículos 6 a 8, que diz o seguinte: na Bíblia que eu estou utilizando é a de Jerusalém, pode estar brevemente diferente, dependendo da versão. Estando, pois, reunidos os apóstolos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com sua própria autoridade, mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Então, esse ponto, Jesus está justamente fazendo a promessa
da confirmação dos apóstolos, né, naquele dia de Pentecostes, primeiro na Páscoa, depois em Pentecostes, mas tem essa primeira parte da promessa da efusão do Espírito Santo, em Atos 1:8. E o segundo ponto é quando que essa promessa foi efetivamente cumprida, né, o cumprimento da promessa. Está lá em Atos 2, de 1-4, que diz o seguinte: Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Aqui está justamente o cumprimento dessa promessa, o Pentecostes, que foi essa primeira descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, Nossa Senhora e outros discípulos reunidos no cenáculo, né, justamente esse cumprimento, quando eles recebem, a partir daí vê-se claramente que Pedro, mas os demais apóstolos também passam a ter uma coragem que antes não aparecia tanto, não estava tão explícita. Eles começam a proclamar e aí tem as viagens missionárias, enfim. Essa efusão do Espírito Santo é justamente esse sinal dos tempos messiânicos, vai explicar o catecismo. E continua aqui no Atos dos Apóstolos 2:11 agora, que diz o seguinte: Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. As maravilhas de Deus. É isso que os apóstolos passam a proclamar e é isso que um cristão confirmado, que recebeu esse sacramento, passa a ter mais força, mais possibilidade, passa a ter essa graça a mais para poder proclamar as maravilhas de Deus. E o último trecho que eu destaco aqui do Atos dos Apóstolos, antes da gente prosseguir, é no capítulo 8, dos versículos 14 a 17. Esse trecho eu acho muito interessante para a gente entender por que existe esse sacramento separado do sacramento do batismo. O próprio catecismo explica um pouquinho que na igreja do Ocidente e do Oriente tem ritos que são um pouquinho distintos em relação a esse sacramento. No Oriente costuma-se receber de uma vez, logo depois do sacramento do batismo, da confirmação, Eucaristia também, mostrando também essa unidade dos três sacramentos, mas no Ocidente a gente tem, em geral, são recebidos de forma separada, a não ser que seja um adulto que esteja fazendo catequese de adultos e aí vai receber o batismo já na idade avançada. Nesse caso ele receberia os três também de uma vez, mas caso contrário, pode-se batizar crianças, adultos, né, quem alcança a idade da razão passa a poder receber a confirmação e também a Eucaristia. E nesse ponto dos Atos dos Apóstolos é que explica um pouquinho essa separação dos dois sacramentos, do batismo e a da confirmação. Né? Por que a gente tem esses dois sacramentos separados? Diz o seguinte, Atos 8, 14. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhe as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Então aqui nesse trecho está muito claro que Pedro e João chegaram a um grupo específico de pessoas que já tinha sido batizada em nome do Senhor Jesus, mas ainda não, o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles. E é por isso que fala no final, começaram a impor-lhe as mãos e eles recebiam o Espírito Santo, mostrando claramente essa separação, que são dois sacramentos de fato distintos e necessários para a gente crescer na fé. O batismo, por um lado, né, esse sacramento da iniciação, da filiação divina, e a confirmação, por outro, essa descida do Espírito Santo, desses dons do Espírito Santo que o católico passa a receber. O sacramento da confirmação, ele também é às vezes chamado de crisma. Crisma, especificamente, é o nome do óleo, né, o santo crisma. O santo crisma é justamente o óleo que é usado pelo bispo para passar na fronte do crismando no dia da celebração, no dia da confirmação. E essa imposição das mãos tem origem em vários
versículos diferentes da Bíblia se percebe isso. Esse que eu acabei de ler dos Atos dos Apóstolos é um deles, mas também um que é muito destacado é Hebreus 6:2. No início desse capítulo 6, vou fazer essa breve leitura para a gente entender um pouquinho dessa origem do sacramento da confirmação. O autor sagrado diz o seguinte: por isso, deixando de lado o ensinamento elementar a respeito de Cristo, elevemo-nos à perfeição adulta, sem ter que voltar aos artigos fundamentais, o arrependimento das obras mortas e a fé em Deus, a doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. É isso que faremos se há tanto Deus nos ajudar. Interessante que ele já coloca aqui separado, né? A doutrina sobre os batismos e a imposição das mãos. Então, relembrando aquela leitura que a gente fez dos Atos dos Apóstolos, onde Pedro e João já sabiam que as pessoas tinham sido batizadas e mesmo assim impuseram as mãos para que descesse o Espírito Santo sobre elas. O autor de Hebreus também cita claramente isso. E aqui, na sequência desse capítulo 6, a partir do versículo 4, ele usa um termo que inclusive o catecismo tinha usado bem no começo dessa aula. Ele fala: de fato, é impossível que, para aqueles que foram iluminados, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus, e enfim, ele continua. Mas o que eu queria destacar aqui é que ele usa de novo esse termo que eu acho muito interessante: saborearam o dom celeste. Então não é algo que a gente só fala da boca para fora, é algo que pode ser vivido, que pode ser saboreado, que pode ser, de fato, vislumbrado já nessa vida, já no tempo presente. Né? Saborearam o dom celeste. Essa passagem de Hebreus, ela ilustra justamente o que o catecismo explica no parágrafo 1288, que também diz o seguinte: a imposição das mãos é, com razão, reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da confirmação, que de certo modo perpetua na Igreja a graça de Pentecostes. Então perpetua o Pentecostes, né? Como se fosse um Pentecostes pessoal para quem está recebendo ali a confirmação. Recebe-se uma vez só, a gente vai falar isso mais à frente, mas é justamente esse Pentecostes, essa descida do Espírito Santo sobre cada um dos crismandos. Muito cedo na tradição da Igreja acrescentou-se a essa imposição das mãos a unção com o óleo perfumado, né? Esse santo crisma, esse é o nome desse óleo perfumado. E a unção justifica utilizar esse nome de cristão, que significa ungido. Cristão significa ungido. E aqui eu faço uma pausa também para contar um exemplo. Uma vez eu, dando catequese, eu expliquei isso, né, que cristão significava ungido, e um catequizano me perguntou: Pedro, eu achava que cristão era porque era um seguidor de Cristo, alguém que tem fé em Cristo. E qual que é a resposta disso? É que Cristo também significa aquele que é ungido, né, ungido por Deus. Então os dois, tanto cristão quanto Cristo, significam a mesma coisa, que deriva desse nome da unção, ungido por Deus. Essa foi a primeira parte dessa aula sobre o sacramento da confirmação. Obrigado.